nasci no Equador, na fronteira com Colômbia. Para falar um pouco da pessoa que eu sou e da formação política que eu tenho, se deve um pouco ao meu pai, que ele era sindicalista dos taxistas na fronteira com Colômbia. Então era uma organização bem forte que conseguia parar a entrada no país e também dos militares do próprio país, que o Equador também passou por uma situação muito complexa de ditadura militar e tudo mais, não? Então eu aprendi com... Eu não tive muito tempo, não me lembro muito de meu pai, mas sabia que ele era fã de Che e de Fidel, porque no carro já tinha a figura do Che e tinha me mandado assistir um filme com poucos anos. Já tinha lançado o filme do Che Guevara e pagou para uma pessoa me levar. Eu deveria ter 8 anos, 9 anos, não sei. Aí eu fui a ver o Che e desde aquela época já tive essa questão latino-americana e lutar pela soberania e a autodeterminação dos povos. Quando tinha 15 anos mais ou menos, fizemos uma greve de fome e aí por 15 dias, por melhores condições de estudo, tinha uns professores que eram meio bravos aí, conseguimos tirar eles, mas em contrapartida aos 11 que faziam parte da organização foram expulsos e não foram expulsos. Foi proibido a matrícula deles na cidade e no estado. Então tivemos que ir para a capital. Aí fomos para a capital e terminando o segundo grau, junto em 4 pessoas, queríamos conhecer nossa América, porque achávamos que era fabulosa a história, a exploração, os índios. Queríamos conhecer a América mesmo. Fiz uma vaquinha holandesa, um pouco com os primos, os tios. Então saímos um pouco caminhando, um pouco a dedo, como se dizia naquela época, e demoramos 3 meses até que em Paraguai terminou o dinheiro e o que me acompanhou, porque os outros 2 ficaram em Peru. Disse que tinha um primo em Joinville, que o nome dele, por coincidência, era Lenin. Me fascinou, por Lenin. Lenin era companheiro de uma moça que os amigos deles já eram comunistas. Entre eles o Rui, que já estava naquela época e me receberam com carinho e tinha 18 anos e me abriram possibilidade de estudar na Fundação Universitária da região de Joinville, na FURSH, e desde aí, ao pouco tempo que eu tinha chegado, uns 4 meses, 6 meses, eu já estava vinculado a uma organização política vinculado às ideias e aos princípios de Luiz Carlos Prestes, da qual faço parte hasta agora. Bom, essa organização foi mudando, deve ter tido uns 6 nomes diferentes, mas dos sobreviventes eu acho que somos Rui, eu e o Maurício, que está por aí. Os outros já foram para outras organizações, mas era uma organização marxista-leninista e continuamos nela, não? Depois teve a situação ficou meio complexa em Joinville, porque de aqui tínhamos uns camaradas que nos mandavam uns fachos assim de jornal revolucionário, mas era tijolo, não tipo aquele que Geraldo Barbosa gostava de fazer. Mas eram grandes e aí a gente ia distribuir nas fábricas, na Tupi, na Hansen, que naquela época tinha 20.000, 15.000 trabalhadores, até que começaram a me cercar, aí parecia que me acusaram que eu tinha assaltado uma casa, não sei o quê, por 2 ocasiões. Aí o pessoal falou, não, vem para cá.
Aí abriu um concurso na PUBSC e fiquei em segundo lugar. A moça que ficou em primeiro achou que o salário era pouco, aí me chamaram. Aí eu fiquei trabalhando na PUBSC por 2 anos. E aí tive contato com outras organizações, com o Movimento Sem Terra. E ultimamente, mas sempre estava vinculado à questão mais internacional e latino-americana. Desde que vim para cá, ou antes também já existia aqui em Florianópolis uma associação de solidariedade, Instituto Cubano de Amistad y Solidaridad entre os Povos, se chamava ICASP, que já lutava por Nicarágua, El Salvador e essas coisas. E quando vim para cá, me juntei a eles e em 94 já militávamos, já era por Cuba também, mas em 94 a gente meio que formaliza a Associação Cultural José Martí de Santa Catarina, da qual milito hasta agora. Né? Bem, eu sou João Frederico Hofstetter Trott, e mais um gaúcho aqui morando em Florianópolis, né? Eu nasci na cidade de Tapes, uma cidade que fica às margens da Lagoa dos Patos, cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. E muito cedo eu ingressei no Banco do Brasil como funcionário do banco, primeiramente como menor estagiário, depois me efetivei por concurso e me aposentei como funcionário do banco. Então, durante esse período, não tive assim um grande envolvimento político junto a partido e outras organizações assim, né? Mas sempre interessado no assunto, né? Lá na minha cidade tinha havido uma célula revolucionária da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, lá nos anos 70, né? E esse pessoal foi preso na Ilha das Pedras, ali no Rio Guaíba, e a gente tinha contato com esse povo, assim, sabe, com essas pessoas, assim. E também tive professores muito interessantes, assim, que a mim e aos demais colegas nos fez ver a realidade de uma forma um pouco diferenciada. Bem, mas eu não tive assim grandes atuações políticas ou sociais. Eu me envolvi um pouco com o sindicato dos bancários, né, num certo momento, mais como um trabalho de base, assim, do que nunca fui dirigente de sindicato, né? Na verdade, passei a me envolver um pouco mais justamente quando eu me aposentei. Na carreira do banco eu trabalhei na minha cidade, depois eu fui para Sergipe, trabalhei quase 3 anos na cidade de Lagarto, em Sergipe, depois vim para o sul do estado, aqui em Sombrio. Aqui em Sombrio eu já tive alguma atuação política ali, porque eu ingressei no Partido dos Trabalhadores e fiz parte da direção municipal, fui até candidato a vereador num dado momento lá, fiz 40 votos. E depois eu também migrei da carreira administrativa para a carreira jurídica, porque nesse meio tempo aí eu tinha feito o curso de Direito, né? E vim morar em Florianópolis. Depois eu acabei a carreira em Brasília, na diretoria jurídica lá. Voltei para Florianópolis e aqui, então, com mais tempo e disponibilidade e vontade de envolver um pouco mais com as coisas, eu acabei conhecendo o Edson num determinado momento aqui na universidade mesmo. Era um evento, se não me engano, uma homenagem ao Pablo Neruda, 100 anos do Pablo Neruda, alguma coisa assim, que teve aí no auditório. E aí conversamos, ele me falou das brigadas de solidariedade, solidariedade a Cuba, né? E do movimento que existia aqui em Santa Catarina e no Brasil. Eu me interessei muito pelo assunto. Acabei indo participar numa primeira brigada, isso foi o ano de 2012, se eu não estou enganado. Fomos eu e uma das minhas 2 filhas. Participamos de uma primeira brigada. Mais tarde, eu acho que 2 anos depois, fui novamente com a outra filha. Eu tenho um outro filho mais velho que também foi para Cuba, mas não foi através das brigadas. Então, com essas idas para Cuba,
eu acabei devagarinho me envolvendo com a Associação Cultural José Martí, que é quem organizava aqui em Santa Catarina essas brigadas, e não só as brigadas, a associação tem algumas outras atividades, né? É um trabalho de solidariedade a Cuba feito meio a nível de formiguinha, assim, porque os espaços não são muitos para gente atuar, né? Mas a gente procura fazer algumas atividades, temos feito várias atividades, né? E até que, num dado momento, acabei sendo responsável pelo recrutamento, digamos assim, de candidatos a participar dessa brigada aqui no estado e, posteriormente, da própria organização a nível nacional da brigada. E o Edson também fez esse trabalho num dado momento, né? Então foi assim, fui me engajando. Nesse meio tempo, tive a oportunidade de viajar por diversos países da América Latina, que eu gosto muito de conhecer, procuro me inteirar da história e tal. E inclusive a Cuba, que eu fui tive a oportunidade de conhecer bastante Cuba, assim, um país quase que inteiro, assim, né? E estamos aí, continuando nesse trote, como é o meu nome aí, né? Tentando trabalhar em prol não só de Cuba, como dos demais povos aí que lutam pela sua soberania, né? Rui Pereira Rueder, eu sou nascido em Canoinhas, norte do estado de Santa Catarina, né? Mas morei lá 7 anos e meio, quase 8, né? Por quê? Porque meu pai era funcionário público do estado e com a ditadura militar de 64, todo funcionário público que não gostasse muito, que fosse mais democrático, ia sendo julgado para outras cidades, né? E isso aconteceu com meu pai. E lógico, foi a família. Nasci em Canoinhas, morei em Rio do Sul, morei em Joinville, morei em Mafra, morei em Itajaí, morei aqui também e estudei aqui também na UFSC, né? E isso em 80, final de 80, que era metade do ano, pegava a segunda turma, né, de vestibular, vim morar aqui e vi a UFSC, conheci a UFSC, né? Porque a gente sempre morou em cidade pequena, né? Então isso aqui é nossa, abre a cabeça das pessoas culturalmente, não só pelo estudo, né? Mas culturalmente principalmente, né? Se conhece aqui N pessoas, várias visões, né? Estudei aqui, mas como era muito caro para a gente ficar, voltei para Joinville. Em Joinville passei no vestibular de engenharia civil, né? Em torno de meio ano depois que eu estava lá estudando, participei do DAMA. DAMA era Diretório Acadêmico no 9 de Março. Isso o Ed já estava lá. Então eu participei e comecei no movimento estudantil. E até um certo tempo sempre foi no movimento estudantil, né? Não que eu era novinho, mas estava estudando lá na UDESC, né? Lá de Joinville. Né? E ali conheci alguns comunistas. Alguns comunistas que disseram, olha, o mundo não é bem assim. A gente pensa, a gente tem que ter uma visão de construir algo diferente, de avançar nesse mundo, né? Não de uma forma sempre dependente, sem soberania, mas o Brasil tem condição de fazer alguma coisa maior e nós podemos ajudar, né? E aí depois que eu saí da faculdade de engenharia, acho que meus prédios iam cair todos, que não era o meu lado, e estudei História, me formei em História, né? na FURG, tá? Que o Ed também estudou, né? Me formei lá e com as diretas já, né? Que foi um grande movimento que teve, que a gente participou todos juntos lá, né? Que, N comícios, N passeatas, né? Não só lá em Joinville e Florianópolis, o país inteiro, né? Eu pensei, né? Puxa vida, derrubamos a ditadura, lei do engano, né? Foi uma forma de enganar, entre aspas, um movimento muito maior que poderia ser avançar, né? E saí, já era organizado, né? Dentro com a linha de pensamento de Luiz Carlos Prestes, né? E saí momentaneamente para criar meus filhos, criar uma família e tal, né? E entrei no Estado, né? Sou funcionário público do Estado hoje, aposentado, trabalhando no CINE, Sistema Nacional de Emprego, que é uma coisa super interessante porque tinha as políticas públicas muito boas, né? Infelizmente o Estado nunca dava as condições propícias para avançar, mas
a gente sempre fazia alguma coisa em prol de quem? De quem necessitava, né? Tanto na área social como na área do trabalho, né? E lá acho que faz o quê? Sempre conversava de vez em quando com o Ed, com o pessoal, né? Mas que estava mais organizado nos movimentos, nos partidos políticos, né? Mas lá por 2017, foi 2017, eu participei concorrendo uma chapa de diretório do Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Santa Catarina, e até hoje estou lá como diretor, né? Mas nesse meio tempo também, o que aconteceu? Eu vi que poderia, de alguma forma, aquilo que, por incentivo do meu pai sempre incentivou, ler, escutar música, participar de teatro. Culturalmente ele era muito avançado para a época, né? Porque ele mostrou para a gente que sem isso aí, a gente fica sempre como trabalhando para alguém, né? Nunca com pensamento próprio, nunca criando, né? Então meu pai para mim foi um norte, né? Ele era um grande democrata, assim, que ele lia muito e gostava muito que quando a gente participava dos movimentos estudantis, ou ia para Brasília, nas diretas lá, ele era o primeiro a dizer, olha, está aqui o dinheiro, vai lá e faz alguma coisa. Até porque na minha família teve 2 deputados estaduais, né? E hoje um deles já faleceu, o outro ainda é vivo, né? Então, esse movimento todo, agora aqui em Florianópolis, como diretor do sindicato, me deu um espaço também para conversar com o Ed. Ed, eu quero ajudar também na Associação Cultural José Martí, né? Porque eu sempre tive uma visão, Fidel Castro, queira ou não queira, foi um líder aqui que construiu em Cuba e transmitiu pensamentos para a América Latina, Caribe e para o mundo todo, né? A questão da educação, a questão da saúde, a questão de segurança, a questão de lutar por aquilo que realmente é importante para um povo, né? E isso me fez voltar mais pelo Fidel Castro, não tanto pelo Che Guevara. Porque dizem assim, a gente tem que endurecer-se pelo que nunca perder a ternura, né? Mas Fidel Castro para mim é o principal líder, né? E até hoje estou no movimento, participo da mobilização pelas brigadas, né? Vai ter 2 brigadas agora, uma de juventude e a outra que é a brigada normal, vamos dizer assim, que é pelo aniversário de Fidel Castro, dia 13 de agosto, lá em Cuba, com N eventos que vão acontecer, inclusive colóquio, né, sobre a questão do pensamento de Che Guevara, que vai ser do dia 10 a 13 de agosto desse ano, né? Então, com tudo aquilo que Cuba está sofrendo, com a ajuda do MST, com a ajuda solidária de N partidos políticos, de pessoas, né? Mas Cuba precisa muito mais ainda, né? Precisa muito mais ainda, que realmente uma solidariedade de governo, para poder se contrapor e se manter enquanto Estado, enquanto povo, que é um povo igual a todos, com suas dificuldades, com seus pensamentos. No, con el MST siempre fue una pasión grande, ¿no? Que era conquista da terra, ¿no? Y tenía toda aquella cuestión da subversión, ¿entendeu? De ocupar, resistir. Entonces era impresionante. No comienzo, a gente já era amigo. Propiciábamos que quando viesse o MST tivessem condições mínimas de poder ficar na capital. Mas depois passou para outro nível, dizer, não, vamos a ocupar, vamos a levar professores, estudantes, gente para que veja como é que é uma ocupação. Aí estava contando para Elaine antes, não? Com o Capela nos conhecíamos assim, porque o Capela era professor de educação física e frequentava a PUBSC, não? Eu trabalhava lá. Le digo, Capela, tem um negócio para nós ir lá ocupar terra. Mas não sei de onde que é, mas está a fim de ir. Tô. E ele topou e fomos. Mas era assim, não sabia de onde que ia, quanto tempo ia demorar, não podia falar com ninguém que estava indo para lá. Então ocupamos bastante terra. E eu, naquela época eu trabalhava na PUBSC filmando. Aí eu filmava as manifestações populares, atos públicos,
atos culturais e muitas vezes o MST me levava para filmar a ocupação. Aí eu filmava a ocupação, como é que era, e eu participava com eles. E muitas vezes ficávamos muito tempo no campo e as baterias se terminavam, não? Mas eu continuava com a câmera, botando na cara dos militares, da polícia para para dizer que estávamos filmando, mas não tinha nem fita. Mas os caras ficavam meio cabreiros com o que estavam filmando, e aí ajudei desde sempre o MST. E eu saí da PUFSC em 2000 mais ou menos, e passei por um momento difícil econômico e não consegui emprego. Aí o MST disse, olha só, se você quisera trabalhar conosco, teria que vender o jornal do MST. Aí teria que fazer assinaturas e tal. E tem uma salinha lá no Nauro. Tem uma salinha lá, se você quisera sentar lá e trabalhar, você vai ganhar por assinatura, entendeu? Mas é difícil, não? Vender assinatura do jornal. Era difícil, não era tanto quanto agora, mas eu cheguei a fazer 500 assinaturas. Então eu tinha para me manter por um tempo a mais, não? E então tive uma experiência, conheci muita gente do MST que admiro hasta agora, e fizemos algumas coisas que não dá para contar, mas sempre estivemos do lado e sempre tivemos uma amizade, um carinho, um respeito e uma confiança grande, não? Sem pedir nada a troca, sem nada, só pela situação de que o MST merece nosso respeito, nossa consideração, e sempre estivemos próximos, não? Agora também, depois de tanto tempo, se abriu a lojinha aí do Armazém do Campo, e estamos por aí ajudando no que é possível, apoiamos a luta do MST, não? Eu também tenho uma admiração profunda, todo mundo da nossa instituição tem, né, pelo MST, pelo esse trabalho grandioso que ele tem realizado no curso desses anos todos aí. E eu tenho até uma crítica, uma autocrítica da instituição, que eu acho que a gente deveria buscar mais parcerias com a MST, estar mais próximos. Durante essas organizações das brigadas, a gente sempre procura convidá-los para que enviem representantes, né, para participar das brigadas. Isso é importante para eles também, né? É importante para nós e para eles também, né? Alguns têm ido, um lá que outro. A gente sabe que as condições financeiras nem sempre são favoráveis para isso, né? É um pessoal que luta muito, né? O movimento brasileiro de solidariedade a Cuba, a nível nacional, tem uma boa relação e um entrosamento um pouco maior do que nós temos aqui a nível de Estado aqui. Eu sei que lá em São Paulo o pessoal tem bastante envolvimento lá com a Escola Florestan Fernandes, enfim, com o movimento. Mas eu acho que a gente deveria fazer um esforço aí para retomar uma proximidade maior com esse movimento, pela importância que ele tem e pelo que ele faz por Cuba. Porque o MST tem uma troca intensa com Cuba, né? Não só manda pessoas para estudarem lá na Universidade de Medicina, lá em Havana e outros locais, como também auxilia na questão da produção agrícola no país lá. O MST tem feito uma série de trabalhos nesse sentido. Então esse é o nosso parceiro ideal. Nós temos que lutar um pouco para nos reaproximarmos um pouco mais. O mais novo na Associação Cultural José Marti, né? Faz pouco tempo, acho que faz uns 4 anos, né? Só que o MST sempre foi uma vanguarda, né? Sempre construiu, sempre esteve na frente, né? de N questões, né? Lógico, acho que o Fred está corretíssimo, né? O MST não é simplesmente mais um, né? Ele está sempre mandando gente para lá ou mandando alimentação, medicamento, né? E tem uma política, né, bem voltada para
para solidariedade, não só com Cuba, mas também com a Venezuela, também com outros países que são necessitados, né? E constroem coisas. Vão lá e aprendem também, né? Porque aqui eles têm uma estrutura de plantio, arroz, N coisas, né? Que facilita para quem não tem condições como Cuba de desenvolver uma tecnologia lá, né? Só um exemplo, por exemplo, agora na greve do pessoal que é servidor público do município, eles doaram muita alimentação para aqueles professores que foram demitidos, né, por esse prefeito que está aí, né, eu não vou falar o nome. Então, não só a MST, né, mas todos os movimentos sociais, a gente procura, enquanto sindicato que participa, enquanto Associação Cultural José Martins, né, a gente sempre se posiciona, sempre está junto, a questão da Palestina, né, então essa rede é importante, né, se desse para somar mais coisas ainda, seria muito melhor, é lógico, né, mas existem dificuldades para isso. Né, dificuldade pessoal, dificuldade monetária, de tempo, né, muita gente não é como eu que sou aposentado, né, então tem um pouco mais de tempo, né, mas corroborando aquilo que o Ed falou, aquilo que o Fred falou, o MST é uma ponta, é ele que em vários sentidos abre e sempre foi um parceiro, né, sempre foi um parceiro e vai sempre continuar. Essas brigadas que tem, não quer dizer que eles vão nas brigadas, mas eles têm grupos de pessoas que vão em outros dias, em outros locais, né? Sempre, lógico, sempre com contato governamental, inclusive, né? E agora foi na anterior, foi de janeiro, que teve uma brigada lá, teve gente do MST que participou dos eventos, das brigadas, foi a 30ª brigada, né? De solidariedade a Cuba. Inclusive teve uma pessoa de Joaçaba que foi, né, que a gente conheceu, que foi para lá e filmou, e eles tiveram N participações em conjunto, né? E essa questão da solidariedade é importantíssima, né? Porque aí a gente, indo para Cuba, a gente começa, eu só fui uma vez, eu não consegui outra vez ainda, né? Mas a solidariedade, quando a gente chega lá, a gente vê aquele povo que é um povo parecido com a gente, que gosta de música, gosta de conversar, gosta de conhecer, inclusive ensina muita coisa para nós, né? Nós aprendemos muitas coisas com eles, né? E eles têm uma falta de estrutura que a gente reclama da nossa, mas eles têm muito menos estrutura por causa que o imperialismo dos Estados Unidos não deixa de maneira nenhuma de se desenvolver, né? Mas mesmo assim eles fizeram 5 vacinas contra a Covid, mas não puderam vender. Não puderam vender. Venderam para um país só, né? Então imagina aquilo que eles poderiam fazer se tivesse uma outra correlação, né? Foi em junho do ano passado, veio aqui 2 professoras na UDESC fazer intercâmbio, né? Acho que era doutorado também, a Glória e a Neizi, né? E a gente fez uma convenção estadual e a Glória estava falando assim, ó, a Cuba não existe só da Revolução para frente, né? É toda uma história que veio lá de trás e que na época da Revolução Fidel Castro conseguiu fazer o quê? Unir na frente, né, um pensamento e uma construção de uma nação, né? Então tem toda uma história que se a gente não vê, e eu sou formado em história, se a gente não pensa na história, se a gente não vê a história, se a gente simplesmente diz, isso aqui aconteceu, caiu do céu, isso não existe, né? E o movimento social é isso, é a construção das coisas, né? Olha só, o último dos fatos estive participando da inauguração da sala em favor da Palestina. E estava lá o Santin, e ele nos contava que tinha trazido alimentação para os municipários, que iam a trazer, não sei, 1 tonelada, 2 toneladas diárias até quinta-feira, uma coisa assim, nos contava. O que quero falar com isso? Que, na verdade, o MST também está na solidariedade com Palestina, também está na solidariedade com Cuba. Com Cuba tem muitos projetos em comum.
E é um dos movimentos mais avançados que tem o país, não? E o que nós pudéssemos ajudar, vamos ajudar, estar lado a lado, juntos e na luta. Pois é, eu acho que o MST é uma referência, na verdade, de organização popular, de eficiência nessa organização, de eficiência na produção. É o maior produtor de arroz orgânico do país, e outras culturas também têm uma forte presença. Cabe lembrar aqui, né, a participação que teve na Covid, distribuindo alimentos durante a Covid, as pessoas até se arriscando pessoalmente para fazer esse trabalho, né? Então, o que a gente espera aqui é que esse movimento se fortaleça mais e mais e influa mais politicamente. Já tem uma inserção política dentro do país, mas precisa influir ainda mais, especialmente nesses partidos do campo da esquerda, do campo progressista, para que os destinos do país sejam mais voltados para todas as pessoas e não apenas para uma elite, como vem sendo até agora, apesar de termos aí uma sequência de governos de esquerda, né? Ou supostamente de esquerda, né? Então, o que nós desejamos e temos que atuar, na medida que nos for possível, é no fortalecimento dessa instituição. Lembrando aquilo que o Edson falou também, não é só com relação a Cuba, é Venezuela, acho que com a África também tem relações com a África, né? Então, é um movimento que precisa se espraiar pelo mundo, na verdade. A questão de fortalecimento, né? A gente está numa realidade um pouco complicada agora, né? Vai ter eleição, tem uma N coisas acontecendo, né? A mídia é muito forte, né? E o grande mercado, na realidade, ele tem um receio muito grande do MST, porque o MST fugiu da mão do mercado, do investimento, do capital, né? Lógico, precisa de dinheiro, precisa de terra, precisa de pessoas, né? Então, o que o MST é na realidade? É um filho, como é que é, a ovelha negra? Do capital. Algo que não está... fugiu do controle. Fugiu do controle, né? E temos que engrandecer isso, né? Temos que apoiar de todas as maneiras, né? Porque cresça muito mais. O Stedley uma vez falou assim, né? Vocês querem acabar com o MST? É só fazer a reforma agrária. Acaba com o MST, não precisa mais. Né? Mas o que vai acontecer? Vai dividir, né, essas terras com quem realmente planta, colhe e distribui para quê? Para a grande maioria da população. E não só voltado para o agronegócio que vai para fora, porque quem realmente quem sustenta a alimentação aqui no Brasil não é o agronegócio. O agronegócio é investimento lá fora. Né? O MST, nosso parceiro sempre foi, inclusive a Associação Cultural José Marti de Santa Catarina, de solidariedade a Cuba, mudou de nome na última convenção. Ela acrescentou, né, Associação Cultural José Marti de solidariedade com Cuba e as causas justas. Porque tem outros países que também precisam da solidariedade, né? E se a gente somar, se a gente vê hoje, cada vez mais os Estados Unidos, o Trump está se voltando contra a América do Sul, América Latina, Caribe, por quê? Porque está perdendo espaço lá na Ásia, está perdendo espaço no euro, né? Com nada a favor do euro, mas está perdendo espaço lá. Né? Então a gente tem que construir algo que seja, no mínimo, se contraponha e dê garantias de que o imperialismo não venha para cá como aconteceu no golpe de Estado na Argentina, no Chile, no Brasil, na Bolívia, no Peru, né? Que simplesmente eram, né? E alguns países hoje não são, mas hoje infelizmente alguns são, simplesmente repassadores de política de colonialismo dos Estados Unidos, principalmente, né? Não só os Estados Unidos, mas principalmente os Estados Unidos. E o fortalecimento do MST e dos movimentos sociais é importantíssimo, porque vai agregar, vai tentar unificar pelo menos os partidos políticos de esquerda ou que sejam, que tenham uma vocação democrática, né, para construir isso. Né? E uma coisa que eu falo, né, não que seja primordial, mas
esse ano tem eleição aqui. Então é primordial não deixar alguém entrar de novo com o seu filhote. Principalmente, e também aqui em Santa Catarina com o senador, né? Vamos ser claros, né? Acho que um dos maiores é construir o socialismo, né? eu acho que esse é um dos principais. Acho que poderia, mudando o sistema, acho que ficava melhor, como fez Cuba, como fez outros países também. Eu acho que como a causa do socialismo é uma causa de melhoramento da humanidade, não? E acho que é uma das maiores, não? E bom, assim no dia a dia também, não? Continuar participando, continuar ativo e optimista, porque eu acho que a humanidade ela tende a melhorar, apesar das coisas que vemos por perto, não? Mas ela sempre está na função da melhoria como espécie humana, não? Então eu confio muito na humanidade e não me defraudo por pouca coisa. Só acrescentaria uma coisa, com as tecnologias novas que tem aí, a gente tem que apostar muito na juventude. A juventude é o carro-chefe. Eu já passei de 60, né? Então a gente não vai durar para sempre, né? Então isso a gente tem que repassar. E a juventude, eu não sei trabalhar muito tecnologia, mas aquilo que eu sei, eu tento fazer o quê? Que isso ali sirva em prol da juventude ou dos idosos, da humanidade, né? Para que se desenvolva o quê? Um país que seja realmente busque o socialismo, né? Que construa o socialismo do seu modo, cada um específico, cada um com a sua realidade. Eu diria que, inclusive, a respeito disso que tu colocas, para a nossa própria instituição, né? Nós temos tido uma dificuldade de atrair jovens para fazer uma renovação. As pessoas que estão lá, historicamente, são pessoas que já estão numa certa faixa etária e daqui a pouco não vão estar mais aqui, né? E a gente está tendo uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, né? Então, a nível de desafio para nós está colocado isso também. Eu concordo com o Edson, a questão é olhar para frente para ver o socialismo. Mas temos desafios prementes, né? Que, em função do contexto que se vive no mundo, né? Um contexto muito difícil, como eu acho que poucas vezes na história da humanidade se viu assim uma situação tão complexa. Cuba na iminência de repente de ser invadida, como foi a Venezuela com o sequestro do Maduro e da esposa, né? E a ameaça de invadir a Groenlândia, e, enfim, o completo desabar das instituições internacionais. Isso são desafios que são prementes, que temos que enfrentá-los de imediato. Não vai ser por uma manifestação individual. Os governos do planeta, né, têm que se unir para parar esse homem aí, porque senão não sei o que vai acontecer. A gente fica temendo pela própria humanidade, né? Então os desafios são muitos, mas eu concordo com o Edson. Acho que temos que mirar sempre lá na frente de obter uma sociedade mais justa, mais igualitária, que o socialismo pode propiciar.